coisa aqui que acho que é legal. Hã? Tá. E daí o Zelito também chegou agora. Fred, vem a nossa cara parisiense, a- representando o mundo desenvolvido. Hoje a Né? Rebeca está de Arlete? Ah, É, não, é. Ah, não, não é Alerte France Brasil. Ah, é outra coisa. hoje ela está de É Rebeca. Curitiba. Então tá bom. Vamos lá, gente. O que que nós tínhamos resolvido na última reunião? Eu tentei fazer uma lista do que nós resolvemos e não consegui chegar a completar a lista, só na memória. Mas eu me lembro algumas coisas. E vocês talvez se lembrem de outras. Que nós íamos tomar as providências, né? De contato, etc. Mas depois vieram coisas novas e já surgiram na nossa conversa. E eu peço desculpas por ser muito metido demais e vivo criando novas complicações. E aí o Guilherme vai entrar na mesma linha, diz que vai fazer a mesma coisa agora. Então nós vamos perdidos. Mas o caso concreto é que do que nós decidimos pedir uma audiência para Carmen Lúcia. Isso era uma coisa, não era? E eu consegui, e nós, você sabe que nós temos um grande aliado lá, no TSE, que é o nosso Floriano, né? Floriano Azevedo. Então eu falei com o Floriano, ele disse, pode deixar. Eu primeiro perguntei para o pessoal do MCCE como é que fazia para pedir para ela uma audiência, uma coisa, ela passou os dados, mas aí o Floriano falou, não, mas ele é o ministro, então ele vai lá e fala com ela. Depois de mandar o recado, estou falando com ela, mas depois não mandou mais recado nenhum. Pode ser que tenha falado, mas isso é uma coisa só para dizer que aí pelas tantas nós vamos fazer com ela também uma conversa. E eu imaginei que o pessoal que mora em Brasília, que é fundamentalmente o Luciano, que não mora, mas está sempre lá, a Jovita, que é do Instituto do ICCE, presidente do Oi, Instituto de, Marli. é? e a, e a, e a e o Melilo, que é o representante da CNBB no MCCE. Então, eles iriam fazer lá a audiência. Agora, além disso, é falar com determinadas pessoas por aqui. Eu não sei quem, eu contactei o Comparato, mas por enquanto ele só desejou que a gente tivesse sucesso, mas ainda não propôs nada de específico. Eu estava imaginando uma possibilidade da gente fazer uma entrevista com ele sobre o assunto e depois fazer também uma entrevista com o Serrano sobre o assunto e a gente botar isso nos nossos vídeos. Tá? Eu não me lembro mais de outros contatos que nós tínhamos acertado, não consegui fazer a lista, então se vocês se lembram de alguma coisa nós tínhamos acertado de fazer, não. O Fred está perguntando para alguém lá da turma dele, mas também parece que ninguém se lembra. Ô, Chico, Oi. Chico, não, é só uma ideia que veio hoje, agora É, mesmo, que é assim, entendo esses contatos todos, que você está fazendo. Agora, e um contato formal, oficial, não sei se é essa a palavra, com os partidos de esquerda para começar, será que valeria a pena? PSOL, PSB, PT, PCdoB, assim, para sacramentar isso. Oi? Como vale, se, olha, tem um vale a pena, movimento. vale. Vale a Oi? pena, vale. Mas eu acho que o nosso nível ainda de difusão está muito baixo para poder interessar a eles nos ouvirem. Entende? E pelo sentimento que eu tenho, muitos dos caras deles, por exemplo, o próprio Zé Dirceu, por exemplo, quando saiu alguma coisa nossa, ele já falou, é por aí mesmo. E está aparecendo em certos documentos que eu tenho visto, pelo menos uma das nossas ideias, que é a ideia de dar mais atenção para a eleição para o legislativo. Isso está aparecendo. Agora mesmo naquela lista
uma lista muito bacana que eu acabei entrando nela, que é a banca do Silvio. O Silvio, Silvio o quê? Não sei, era o diretor do Congresso em Foco. E ele deixou a diretoria, porque 20 anos de trabalho ele disse que estava exausto, não estava podendo mais, mas em compensação ele abriu uma lista chamada Banca do Silvio, que é impressionantemente frequentada por grandes jornalistas, entendeu? Então, e o Silvio está bem dentro da nossa coisa. Então, eu tenho tido contato com ele e nas listas que circulam, nas mensagens que circulam na lista dele, por exemplo, já está se falando mais. Mas ele seria um bom intermediário. Agora, não sei se precisa de intermediário. Por exemplo, o Fred aí tem 1000 contatos aí, né, Fred? Eu não sei o que você acha, Fred, dessa ideia de falar com os dirigentes partidários. É o momento, não? Está sem som, sem som, sem som. Sem som, sem som. Mas agora tem som. Eu acho que vale a pena, sim, falar com os partidos, viu, Chico? Aham. Acho que vale a pena. Mas esse processo de ir falando, né, e consolidando, a gente teria que ter entre nós alguém né, enfim, que centralizasse um pouco essa operação, não é, Chico? Porque Aham. isso é como se fosse aí a diretoria de relações institucionais, não é? Uma coisa assim. É como é É, que o movimento vai crescer e como é que esse crescimento pode ser pensado de tal forma que ele se dê organicamente, né, de forma orgânica e organizada, percebe? Porque, né, o que é interessante primeiro, sabe? O que vem antes e tal. Os partidos eu acho interessante. Eu penso também nos artistas, né? Fazer alguma coisa, um evento com o mundo artístico aí, o mundo dos artistas. Mas quando que é interessante fazer isso, entendeu? ah, Antes ou depois dos partidos? Enfim, porque é, é um caminho, né, que a gente tem que pensar nisso estrategicamente, não episodicamente, assim, a cada momento a gente se reúne e pensa numa coisa e vai fazer essa coisa, né? Não agora, é não a poderia ser, construção. não poderia ser pedir uma conversa para apresentar o nosso manifesto para eles? Ah, isso eu Esse acho que poderia, sim. poderia ser a entrada, que eles não leram, nenhum deles leu nada disso. E a gente É, faz uma reuniãozinha. E o quando ideal você seria. faz isso, você Hã? coloca o problema na mão deles, né? Você fala, olha, somos um movimento para isso. É, Queremos, os partidos políticos são uma parte importantíssima nisso, essencial, né? Então nós claro. estamos aqui por isso. O que que vocês acham, É. né? Olha lá, tem o Michel que levantou o dedo e pediu tempo. Fala, Michel. Tia, Michel abre teu som, Michel, senão a gente não vai ouvir. Micael. Ainda está sem som. Eu vou mandar uma mensagem. Vamos Manda uma ver. mensagem. Eu mandei uma mensagem. É só clicar. Ai, É não, Micael não. ou é Michel? Micael? Sem som, Michel, sem Tá, som. agora foi, agora foi. Ah, Não fui eu que tirei o som. Foi a é. chefe lá que me tirou o som, então paciência, né? Não Eu não fui posso. eu. Ah, foi, foi, Foi foi. sim, Porque querida, tava um foi. barulho, é verdade. Então, é verdade. Então, eu não posso fazer nada. Não, eu estava dizendo, para mim, isso, o negócio dos partidos, eu acho essencial. Porém, alguém falou dos partidos progressistas. E eu tenho opinião diferente. Tem que ir para todos os partidos. Todos, por quê? Porque aqueles que estão mais à direita e não quiserem, já começamos também a dar uma olhada ao que acontece. É isso daí. A gente tem que dar essa oportunidade para mostrar que esse pessoal não é confiável,
que é o que eles querem. Então a gente tem que ir para todos os partidos. Os que se juntam a gente é porque estão dentro dentro da mesma lógica. Os que não, a gente vai poder mostrar que também quem são aqueles que são contra. Então sou a favor de todos os partidos, inclusive para que não coloque um rótulo na gente dizendo esse pessoal é somente de esquerda. Não é de esquerda, este movimento não é de esquerda. Este movimento é amplo, é esquerda, direita, é centro, é tudo. Tá certo? A não compra, não venda de votos é de todos os partidos, de toda a sociedade. Não é um movimento só de esquerda, é um movimento amplo, geral. É minha opinião, desculpem. Tá certo. Acabou. Tá muito bem. Tá certo, gente? Todo mundo, algum tem desacordo com isso? Eu estou Não, de né? acordo também. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de força para chegar neles, para eles não tomarem conta disso, não quererem manipular essa campanha. Então, um pouquinho mais de força, de gente sabendo, gente, ministro, advogados, tal, a gente fica com mais força para chegar junto. Não muito. Zélio, eu concordo com você, mas o microfone está com a gente, a câmera está com a gente. Eles não vão tomar isso daí, tá certo? Eles Aham. não vão tomar a nossa parte aí dentro desse movimento, não vão fazê-lo. Sim, A com certeza. Tá? Rebeca O quer Marco, falar. vocês conhecem o Marco Piva? O Chico conhece o Marco Piva, certo? Uhum. Marco Piva, meu irmão, daria para fazer. Ele é jornalista, ele é do PT, ele está ligado com a CUT também, etc. Eu acho que a gente poderia se o pessoal concordar, eu falo com Marco Piva para ver se é possível fazer uma entrevista e onde colocar. Em que canal colocar, tá entendendo essa entrevista? Ele Eu acho trabalha que onde hoje? Ah, perdão, gente. Não, essa ideia do Fred, da gente ter um comitêzinho para isso, seria interessante Claro, de fazer, que não é matéria para todo mundo mexer, é matéria para esse comitê ir montando. isso. Não acha? Quem de nós aí toparia fazer parte desse comitê? Só uma coisa, a Rebeca levantou a mão para falar, não sei se é referente a isso. Vou Não, falar? com relação. Isso é bom, né? E com relação ao comentário do Mikael, eu fico me perguntando do risco que seria que a direita, né, falar assim, é uma ideia democrática, é para todos os partidos, mas que risco que a gente não correria de um partido de direita tomar a frente na comunicação e aí fica aquela coisa hipócrita, né? Eles que vendem voto e eles que estão fazendo a campanha contra a venda e a compra de votos. Eu acho que ele tem que ser muito bem refletido, uma reflexão bem aprofundada com relação a isso. Eu, é, sinceramente, acho que eles podem cooptar a campanha, na verdade, e usar de uma forma demagógica. eu acho que a gente devia chegar chegando, né? Chegar chegando, já dominando o tema. Um pouquinho mais de possibilidade da gente estar mais forte, né? A gente chega chegando, eles não preciso de você, entende? Eu estou chegando já com um bando de gente junto, com a imprensa, com algumas pessoas. Olha, numa das reuniões saiu uma história aí que eu achei interessante, isso foi no dia, não na reunião, no nosso lançamento. No nosso, aliás, é outro ponto que eu estou esquecendo de colocar, que é essencial para na nossa programação, é multiplicar os lançamentos, né? Vamos ver que pé está isso aí. Mas antes disso, voltando a esse assunto, no nosso lançamento, alguém falou, não dá para a gente fazer uma lista dos caras que ninguém possa votar, porque é de confiança, não compra voto, etc. E alguém levantou, não sei quem foi, a ideia de que nós vamos pegar o nosso manifesto e pedir para todos os candidatos assinarem. É. Quem assina se compromete e se ele
digamos, se ele desrespeitar o que ele assinou, fica pior ainda para ele. Mas automaticamente a gente pode dizer para os eleitores que quem está assinando assume, e quem não está assinando já é suspeito. Quer dizer, só para pegar isso, que é uma ideia que já veio anteriormente. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos pensar nesse comitêzinho, que seria comitê de contato com os partidos, levando em conta isso tanto que o Micael falou, da gente ter que falar com todos, mas não de cara. Talvez seja, quer dizer, o comitêzinho veria que é melhor a estratégia. O que você acha disso, de falar com todos ou não, Fred? O que você Eu estou propõe pensando aí? nisso, no que a Rebeca falou também, né? A política é uma coisa bem cheia de ângulos, né, e de aspectos. A É, gente tem que pensar bem nas decisões que toma e na forma de implementá-las, né? Porque tanto a decisão quanto a forma de fazer tem consequências, né? Então, eu não sei nesse momento, viu? Eu gostaria de pensar mais nisso. então, deixa de ponto para a gente refletir mais, um pouco mais de É, tempo. Já vamos pensando em quem teria, digamos, vocação e vontade de fazer parte de um grupinho que se reunisse para discutir a estratégia e depois viabilizar. é, Tomar essa porque decisão? Hã? inclusive juntando com a questão dos candidatos assinarem, né? Daí já fica Mas é, aí mais essa é outra comprometedor. etapa, porque está mais é, longínquo essas. Ele ainda não tem. é. Os candidatos ainda vão Por aparecer no ano enquanto não tem, né? que vem. É. 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 A gente tem um pouco de tempo para pensar sobre isso, conversar com mais gente, né? Então, Mas, essa fica a orientação que a gente adota. Dá um pouco mais de tempo pensando nesses vários aspectos e, uhum, ao mesmo tempo, já perguntando quem teria vocação para isso, né? E depois tá, a gente organiza a maneira de fazer. Agora, vamos isso, voltar, bom. então, pegar a questão, e fica nisso. Vamos pegar a questão dos lançamentos. Eu só soltei chuchei um pouco alguns lugares, mas não houve nenhuma resposta ainda de que tenham se uma resposta saiu lá de Brasília, e Piracicaba saiu um pouco, mas não, quer dizer, conviria a gente dar o exemplo, nós fazendo mais um lançamento aqui. E eu me pergunto se seria um lançamento para fazer, por exemplo, numa periferia nossa aí, tipo a igreja do. Tem uma igreja muito boa lá na Zona Leste, de Itaquera, que tem um padre lá que é espetacular. Como é que ele chama, Stella? Padre Ticão, não? Não, 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 Padre Ticão Paulo. não. Ticão já Era faleceu, né? Ah, Padre Paulo. Paulo. E lá que tem um grupo de leigos muito forte, lá tem o Eduardo Brasileiro, que toca todo o negócio da economia de Francisco Clara, Tá. toca também outras Sim. coisas. E lá eles teriam uma capacidade para ampliar muito essa coisa. E tem outra também, que é aqui na Brasilândia, que tem uma turma também muito ativa, que a Heloísa propôs, e o Ivo, que é um cara lá. Se a gente fizesse mais dois lançamentos, um lá em. Só isso. Um lá em Brasilândia, que é no norte, outro lá na Zona Leste, que é o Padre. Porque a igreja do Padre Ticão, eu não tenho ideia como é que está sendo tocada lá. Quem é que ficou Tá. no lugar dele. Então, pode complicar um pouco, um Uhum. pouco mais para diante. Ela é simbólica e tal, mas precisa ver se está sabendo. Também uma que Não seria sei. grande sucesso seria fazer uma com Júlio, né? Padre Padre Júlio. Júlio. Você acha? O que que você acha, Miriam? O que que poderia fazer com o Padre Júlio? Ele poderia, por exemplo, numa missa dele, apresentar
o manifesto, uma É, coisa do teria tipo. que conversar com ele e O ver, quê? porque nem tudo ele Não encampa, entendi. né? Então teria É. que O quê? ver. O quê? Teria que conversar com ele primeiro, né? Ah, Porque nem tudo ele encampa, né? Sim. é, Aí, se ele é. encampa, no final da missa, ele normalmente faz, aí ele Ele faz manda ver. mensagem, põe o pessoal para falar e tudo, né? E Você ela não é bem queria, divulgada também, seria interessante também, é bem divulgada. A seria, Miriam divulga bem ele. Tem o É, vídeo, tem você eu tudo. teria posso, condições de falar com ele? é que esse fim de semana esse particularmente eu não vou estar. Sei. Mas, Não, mas isso às não tem. vezes a gente fala com ele pelo WhatsApp e tudo, aí ele não responde sempre. Mas assim, se a gente tiver um tempo, aí no outro que eu vou estar, eu falo com ele, né? É melhor Então, falar pessoalmente. o que Sim. vocês acham de fazer essas três aí? E daí anima o pessoal das outras cidades a fazer também. Entende? E a gente pode, inclusive, bolar uma maneira de fazer o ato propriamente dito, talvez usando o mesmo sistema de um jogral lendo toda a asa, mas se é no começo ou no fim, como é que é? E uma coisa que eu pensei também que a gente podia animar o pessoal a fazer é reunião para discutir o manifesto. Entende? Que o manifesto fala tanta coisa lá que é passível Uhum. de aprofundar, entende? Mas isso, Sim. digamos, é outra estratégia. Por enquanto, a gente fica só no lançamento. Chico, se for feito novamente um relançamento em São Paulo, eu acho que a gente deveria tomar o cuidado para que seja um pouco maior, um pouco que tenha um pouco mais de peso do que o primeiro lançamento, para que não seja a mesma coisa. Isso é realmente muito importante, né? É. Porque depois só fica registrado e fica aquele número de pessoas muito interessante, mas não houve um crescimento. Se não houver um crescimento, a gente começa a ficar vedado, né? A deslanchar mesmo o nosso movimento, né? Uhum. Eu acho que tem que tomar esse cuidado. Uhum. Mas aí isso significa que o local que a gente vai fazer é que seja capaz de atrair muita gente, Sim, sim, absolutamente, sim. né? Porque nós mesmos atrairmos um negócio lá na Itaquera é bem problemático, né? Mas se o pessoal de Itaquera topar, eles atraírem um montão de gente, é diferente. Aí está. E eu acho que eles têm capacidade para isso, mas só até vamos fazer o Positivo. seguinte, vamos tentar esse contato com os três, né? E eu conheço bem Itaquera, conheço bem a, a, a área lá da Brasilândia, e a Miriam conhece bem o Júlio, Júlio. né? Se você achar, Júlio, se você achar a Miriam, que é o caso de. Eu não sei o que que é melhor com o Júlio, se é uma palavrinha assim, de uma pessoa próxima como você, ou se para ele é importante que venham mais gente conversar. O que que você acha? Não, eu acho que eu posso falar com ele para sentir a reação, e aí, se tiver abertura, sim, aí a gente podia até combinar, de repente, E conversar com falar mais com ele. gente, né? Aham, sei. É Então só- vamos nos dar. Podemos Nós temos- falar com a Marli também, que a Marli tem um contato também com a periferia lá, ver se ela topa também fazer um Qual é dia a área fazer o dela? Qual é a movimento. área dela? A Zona Ela- Sul. A Zona Marli. Bom, a Marli está engajada no movimento, no levante periférico aí, né? Então, eles estão organizados em várias regiões de São Paulo, né? Nas quatro regiões. E no centro também. Mas o que eu acho que vamos falar com ela, né, Zelito? Nós temos reunião da Rede D na quarta-feira, a gente coloca essa questão. Mas eu estava pensando aqui, eu estou vendo que o Funari está ali sem imagem, mas e o som dele está fechado, né? Mas ele está aí. está quietinho, só de olho. Ele está Eu só de olho. pensei que talvez fosse bom ver se a gente conseguia fazer uma reunião com a frente
Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnos. Por quê? Porque são 14 confissões religiosas, é, e, e eu acho que é uma coisa que, de repente, é uma questão para esses que participam da frente, né? Para esses religiosos, porque são religiosos mais à esquerda, assim, né? Ou pelo menos que têm essa visão da importância do voto, com certeza absoluta. Então, eu acho que isso seria um negócio muito legal se houvesse essa possibilidade de fazer um evento. Com o Funab, né? Oi? Quanto mais a gente fizer, melhor, claro. É. Vamos limitar Alô? isso. Ó, o Mas Funari Oi, oi. abriu o Ô, vídeo e o Funari, áudio. o que você acha, Funari? Olha, eu estou no ônibus, então Tá. eu já participei Mas ainda bem que você não está no ônibus, dirigindo o então. ônibus, né? Não, eu estou em São Paulo. Mas o que acontece é o seguinte, eu concordo Eu vou tirar o vídeo dele para a gente escutar o com a áudio. Marli, não sei como que ela vai arrumar tempo, porque ela está sobre. Alô? Pode falar, Alô? Funari. Alô? Estão me Agora ouvindo? está melhor o Agora áudio. está Estão me ouvindo? melhor. A Miriam é Não, cobra nisso eu, aí. é, mira, eu concordo. Agora, não sei se a Marli vai arrumar tempo, porque ela está soberbada, viu, gente? Ela, Marli. A Marli Conte. Não, mas eu falo da Frente Interreligiosa, Funari. quando eu gosto da bancada, quando eu gosto da rede dele, né? Isso seria bom. Ela intermediar, não é? Ih, É, para alô? intermediar. É isso que ele está Isso. perguntando. Não, então É, tá perfeito. aham. Perfeito. Tem a bancada de direitos humanos, são 15 vereadores, né? Já 18. 18. 18 agora vereadores, Olha tem de aí, tá vários bom. partidos. Bom, Se pudéssemos fazer algo com essa bancada, já seria uma coisa bem interessante, né? essa a gente podia fazer na Câmara. Na Câmara, Na Câmara. na Né? É, Câmara. eu acho que tem que E fazer na aí Câmara para poder. mexe com o leão na toca dele. Porque aí é a Né? questão da política mesmo, né? Eu acho que sim, seria muito legal. E também Mas não eles, precisa ser uma reunião só para isso. A gente pode fazer parte de uma reunião onde as pessoas estão lá e a gente apresenta desse jeito, apresenta lendo, apresenta fazendo alguma coisa com as pessoas que estão na reunião. eu não Uhum. faria assim, não, Zé Lito, isso dilui demais. Tem que Hã? fazer um negócio cujo centro seja o nosso manifesto, Ah, entendeu? Mas, tá. essa questão tem razão. Eu Hã? também acho. Eu acho que tem que ser o foco, senão fica com muito foco e no fim. É. Senão Certo, não. Senão vira uma Ah, conversa que a gente tem por aí afora, sem nenhum compromisso. Enquanto que É, se fizer o centro, eles mesmos se comprometem já ao é. topar fazer e divulgar um lançamento. E nesse sentido de lançamento, eu acho que essa ideia de falar com a bancada da coisa é muito boa. muito Né? boa mesmo. Tipo, fazer um negócio, eles fazerem um negócio na Câmara. E o outro que eu acho que vai ter que fazer, porque ela já propôs aqui para nós, que ela não está lá não hoje, mas não sei se vai vir, é a Beth, que é a Butantan. É. No Butantan tem uma turma que, desde o início do nosso trabalho, o candeeiro e tudo, já ficou muito associada conosco. Então, o lugar do Sim. Butantan, cada um desses lugares, quem que poderia falar com a Beth? Vocês? Tem eu? Ou eu Eu falo mesmo com a falo, Beth? eu falo com ela. Com a Beth eu Você falo. fala com ela? Você encontra com ela? Então, aí, em relação a esse ponto, talvez seja uma prioridade nossa, né? Esses Independente. lançamentos agora, né? Eu me Sim. pergunto para o Funari se ele ainda está ouvindo, se ele não quer fazer uma tô. segunda, como é que chama? Vamos, aquela reunião das segundas, sobre o assunto, Assim, é? assim.
Podemos fazer. Hã? Hoje a gente teve sobre. Hoje podemos fazer, Essa, sem dúvida. essa da segunda, inclusive, poderia ser um tipo de reunião com bastante conversa, bastante discussão sobre a próprio objetivo nosso. Sim. Vamos ver do pessoal de lá que vai a essa reunião, como é que eles reagem a essa proposta. Que, no fundo, eu Nessa acho que da reunião da segunda, a gente poderia ler o manifesto na abertura da reunião, né, Funari? E aí abrir a discussão, né? Seria muito interessante fazer isso. exatamente. A gente tem pode, inclusive, colocar o texto antes da convocação da reunião, Uhum. né? Exatamente. Divulgar o É texto. divulgar o texto, que facilita, sabe? As É, pessoas já tomam conhecimento da coisa, Sim, sim, simplifica. Certo? sim. Está aberto o áudio? Tá o som, Bento. Eu recomendaria também a gente pensar no Frei Beto, que ele tem um repertório extraordinário, ele é uma pessoa alinhada com a gente e também com essas ideias. Frei Beto é uma pessoa, assim, que eu acho que é de nossa total confiança. você não Tem que, pode, você não tem, pode falar com ele? Eu tentaria falar com ele porque eu tinha contato, agora faz tempo não tenho, mas também de qualquer maneira, se por qualquer eventualidade tiver dificuldade, o meu irmãozinho Marco Piva é muito ligado a ele também, entre os dois a gente vai falar com ele. Agora, o Beto seria o quê? Seria uma coisa, um evento com ele? Não, Seria? não sei se aí temos que pensar, mas eu acho que uma entrevista com ele sobre o assunto ou um evento com ele trazendo gente, porque ele arrasta a gente, sim. É. Ele é muito bom. Junto Então, com talvez. O Alan não podia. anotando isso, ó, ó, é, aham. O pessoal do Alan também não podia juntar com o Beto. o Alan, O Alan é maravilhoso também. O Alan é, é. o Alan, o que eu acho que a gente teria que procurar ver se conseguiria um contato com o ICL, talvez através do Chico Ah, Pinheiro. Sim, o muito ICL, bom. olha, O Chico, eu tô é, com uma, Muito bom. porque e eu pensei, uma entrevista com o Chico Ita que seria uma coisa interessante. Isso aí E aí tem uma serve. repercussão ampla. lá no ICL, é. E aí Ampla eu já estou mais repercussão. ou menos em contato com eles, mas inclusive com o Chico Pinheiro. Eu bati um bom É, papo com o Chico Pinheiro sobre as coisas ele todas, teve no lançamento lá mas ele não me deu depois, aí pelas tantas parou o retorno. Mas ICL não é aquele do. É do Eduardo, do Dudu. Ele É. podia fazer uma entrevista com o Chico naquele programa que ele tem É, lá. a ideia é essa. O Chico Pinheiro, então, o Beto poderia intermediar isso. Ele é muito ligado ao Beto. É, Conversar com o Beto, ver se ele consegue isso. é. O Beto, uma entrevista no IZL. Aham. É. E eu topo também fazer uma entrevista com o ICL, uma conversa sobre o assunto, né? Porque o Chico Pinheiro tem um programa de entrevistas, O viu? quê? O Chico Pinheiro tem um programa no ISL de entrevista. Ele não está Aham. mais no grupo, assim, ele sozinho faz a entrevista. Fez entrevista com o Zé Dirceu, fez entrevista com muita gente, sabe? Aham. E eu acho que ele fez uma entrevista com aquele um cientista que entende de Ah, cérebro, sim. Nicoleles. 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 Nicoleles, Então, é maravilhoso. eu acho que e tem uma audiência muito grande e de gente, de certo modo, organizada, sensível a isso. Eu acho que ele faz a entrevista, vai ser uma entrevista sobre a sua vida, a sua caminhada, mas sempre pergunta no final, né, o que que você, se você tem esperança, o que que você espera, tudo.
Acho que dá para fazer É, é, entrevista é, e ir permeando claro, porque com a campanha, né? Olha, porque eu você poderia, tem razão. eu O tenho uma Chico, boa relação com... Alguém está falando. Hã? Quem está falando? Não sei. Uma O pessoa que eu gostaria. Funari. Eu gostaria que se pensasse também mais uma pessoa, que é o Leonardo Atush, do 247, para fazer uma entrevista com o Chico, o Itaquer. Tá? Se vocês concordarem, ele é meu vizinho, eu vou lá, bato na porta, vou claro, tomar um café e já, pelo menos, tento. O que vocês acham? Claro eu que, acho, claro que a eu gente acho, concorda. eu acho que é muito eficaz, sabe? O que acontece é o seguinte, o pessoal está mobilizado muito em termos de mobilização de pessoas. O que tomou conta é o Trump, né? O Trump, questão de prisão do Bolsonaro hoje, sabe? Então, é duro furar esse tema. Agora, uma entrevista no ICL tem um alcance muito grande e você é uma pessoa interessante para o Chico Pinheiro entrevistar. Você tem muita história. Olha, o Chico Pinheiro, aliás, eu topo, evidentemente, fazer essas entrevistas, viu? Seria bom que mais um de nós participasse, seria duas pessoas, para não ficar muito a minha pessoa, muito no centro do coisa, para a gente... Mas o Chico, Hã? o chamariz é você. Sim, mas É, de vocês enriquecem a pobre pedra que sou eu. Né? Você, para jornalismo, você. Não, mas é que, no fundo, Mari, quando começa a centralizar demais, é uma tendência natural dos que não estão no centro baixarem um pouco a bola, entende? Eu acho que Não, não, prefiro mas o sempre que fazer alguém. eu acho que você, dando uma entrevista sobre o assunto, primeiro que tem muita matéria, segundo que Agora, incentiva. no caso do Chico achei bom. Pinheiro, eu vou É. propor para ele uma coisa muito. Aliás, eu dei uma colher de chá para ele, Então, 15 minutos. introduzindo num dos meus Estou artigos falando que ela uma já está aí. historinha, Ela vai viu? esperar, porque ela vai sair. Tá. Viu? Em 10 minutos eu acabo, tá? É, você tem que botar a roupa, né? É. Então, eu estava dizendo que o Chico Pinheiro, eu tenho uma historinha dele que eu botei num dos meus artigos, eu contei essa historinha também. Quando nós estávamos na campanha da 9840, em 1997, né? Aí, pelas tantas, nós chegamos a 500 mil assinaturas. E os bispos que estavam tocando essa coisa, inclusive eu me lembro do Dom Celso chegar para mim e dizer: Ô Chico, olha, tá bom 500 mil, hein? 500 mil já não dá para a gente conseguir mais do que isso, é muito difícil, vamos parar nisso com as 500 mil, mesmo que a gente não possa levar a iniciativa para o Congresso. Mas eu falei para ele: vamos tentar um pouco mais. E nesse tentar um pouco mais, estava naquele momento na Câmara uma onda muito grande em torno de um escândalo que estava lá. Aliás, o personagem desse coisa era o Zé Eduardo Cardoso. E o Chico estava dando uma cobertura intensa para esse negócio. Aí eu falei para o Chico: olha, Chico, tudo bem, só que nós temos uma outra coisa aqui que vai no âmago da questão. Esse pessoal todo, esses bandidos todos que vocês estão pegando, era o pessoal dos regionais, por aí. É tudo gente compradora de votos desse negócio. E nós estamos numa campanha contra isso. E se vocês fizessem uma matériazinha, dava uma ajudada. Ele falou: olha, eu não tenho condição, mas tem o Erlanger, que é um cara da diretoria da comunicação da Globo, que está no Rio de Janeiro. Talvez se você fosse lá conversar com ele, você conseguiria. Aí eu fui lá, peguei um aviãozinho, fui lá falar com o Erlanger. Cheguei lá, ele falei: ô, Erlanger, esse negócio é o seguinte. Ele falou: opa, interessante para burro. Nós poderíamos fazer uma matéria se vocês tivessem casos, a gente pudesse mandar a equipe filmar e a gente põe na matéria.
Eu falei, pode deixar por nossa conta. Então, eu me comuniquei com a base toda que estava pelo Brasil afora, com a assinatura, e eles me mandaram eu acho que uns 10 ou 12 casos. Eu passei para ele, ele fez um programinha de 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Mas era tão Que maravilha, impressionante. Hã? maravilha, porque é o tempo que Era tão impressionante que nós passamos de 500 mil para 100 mil, para 1 milhão. Foi a que deu salto na nossa coleta de assinaturas. Era até um dos casos, era um caso que eu conto sempre por aí, que a moça entrevistada era um dos casos, um dos 8 ou 9 casos. E eu até fiquei pensando de pedir para o Chico se tem essa matéria ainda, que a gente poderia redivulgar essa matéria. Vou ver se maravilha. posso conseguir isso. Eu não sei se eles conseguem. Mas então é uma moça que recebeu, o cara que foi lá, deu dentaduras para o pessoal todo. E aí o repórter pergunta para ela: puxa, quer dizer que eles vieram aqui e deram dentadura para vocês todos? Aí ela, deram, dentadura. E a senhora recebeu também? Eu recebi também. Olha, aqui está a minha dentadura. Aí ele perguntou para ela, mas e daí? Foi bom para a senhora? Ela falou, não, era grande demais para mim. Ou seja, tão impressionante a historinha que esse 2 minutos e meio deram. Isso foi Isso obra do Chico Pinheiro e do Erlanger junto, entendeu? Então eu posso falar com o Chico, maravilha, a gente fazer uma entrevista sobre isso, entendeu? E aí não, ligar com o mas nosso trabalho agora. isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Me lembrou o Hã? que eu aprendi quando eu trabalhei na Folha da Tarde, que o cachorro morde homem não é notícia. Agora, o homem mordeu o cachorro é. Exatamente, exatamente. Isso era o que a gente falava na Câmara. De arrumar um cachorro que morda a gente. Gente que morre. Gente, eu tinha pedido a Obrigado. palavra, ninguém me deu atenção. O que Gente, foi? uma boa noite para A todos. Rebeca quer falar. É, Boa noite, Boa Micael. noite, Micael. Ah, tô com a olá, fisioterapeuta me esperando, tá? tá Mas ótimo. até segunda-feira juntos. Um abraço, Segunda-feira compas. de novo, Até. às 7 horas viemos quase todos, hein, Micael? Às É, 7 horas estamos quase todos aí. tá bom, Valeu. querido. Tchau, tchau. Um beijo e abraço para todos. Até mais. Até Gratidão. mais. Até Gratidão. mais. Até Tá. mais, boa noite. Então, A gente, Rebeca estava esperando para falar. fala, Rebeca. Obrigada. Vamos Obrigada. lá, Rebeca. Na verdade, ouvindo vocês, assim, quando o Funari falou do ICL, eu estava aqui pensando exatamente isso, que se não seria o caso da gente preparar um pequeno comunicado e enviar para os jornalistas, para os donos dessas redes, como o Micael falou, né, do Atuche, o que a gente tiver de contato, porque, na verdade, Chico, a verdade é essa, né, assim, até partidos políticos seria também para isso. Quer dizer, o partido, se ele encampa a campanha, ele coloca no site, a hora que você abre o site, está ali o lugar para ler o texto. É isso que a gente precisaria fazer, né? Uma grande campanha de comunicação. E aí eu me pergunto se o caso não é exatamente encontrar dentro dos canais no YouTube, que são grandes, né? Ou até menores, mas que tenham 200, 300 mil seguidores, né? Tem canais atualmente, todos eles estão com 1 milhão de seguidores. Eu acho que a gente tinha que tentar nessa direção. Agora, a forma mais fácil que eu vejo de fazer isso é realmente ter um textinho de apresentação com os links, né, do manifesto e ver o que a gente recebe como resposta. Vocês não tinham pensado nisso, não? De contactar esses influenciadores, né, que a gente fala hoje em dia? Uma espécie de jogar o anzol para todo lado para ver se quem é que morde. É. É, Agora, porque vai precisaria dando para isso. visibilidade, né, Chico? Por exemplo, você viu a Globo, você falando da Globo, seria o máximo arrumar uma televisão que entre nessa e falar, pô, vou fazer uma campanha, vamos falar disso, né? Os sites, fora isso, eu penso nos movimentos sociais, por exemplo, né? Entrar em contato com as cabeças das lideranças dos movimentos Essas sociais, são várias etapas, né? né?
você está abrindo o leque para e nós temos que ir por etapas. Nós É somos muito lógico. poucos para fazer o que tem que fazer. Eu acho que isso, por exemplo, se você tivesse condições de fazer o tipo de recado Vinícius, recado simplificado que você propõe aí, falando da coisa, faz isso aí e a gente depois vê para quem te manda. Mas não, Uhum, eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. Isso tem que ir fazendo, mas eu acho que o homem a homem, entendeu? Junto com a pessoa para convencê-la de fazer. O Funari está aí, faz um negócio numa segunda-feira, é preciso, entendeu? Vai com o cara lá da Itaquera, faz uma coisa. É preciso e tem um engajamento maior, entendeu? uhum, Os jornais, em geral, esse pessoal pega, e se isso não está sendo falado, não se interessam muito. Se não caiu já na boca do mundo, eles não se interessam. Eles dizem, ok, uhum, vamos pensar e tal, e não passa nada. Quer dizer, não adianta a gente fazer tipo boletim para Deus e o mundo, porque os caras não leem. O cara chega na mesa dele e joga para a gaveta, entendeu? E tem que ter um outro tipo de abordagem, e a abordagem mais pessoal, direta, com a pessoa que tem, por exemplo, o Atut. O Zelito conhece quem? Conhece, não é o Atut, é o Florestan, quem? Florestan, Florestan, o outro que você conhece lá lá na, de na- Santos, quem? o- do Fora, Rovai, Do fórum, quem é o fórum? O fórum, por exemplo, o é cara do Rovai. fórum, ele gosta muito de mim desde o tempo do Fórum Social Mundial. Mas É, por exemplo, é o tipo do cara que ele tem respondido a tudo que você pede para ele. Ele é, publica tudo que você pede para ele. Mas ele então fala, ó, você não quer fazer um programinha aí no Fórum 21 sobre esse projeto? É diferente, entendeu? Eu acho que está certo. Inclusive, se eu peço para se você tiver que mesmo para as pessoas, a gente pode mandar esse papelzinho que você escreva, mas tem que ter o contato pessoal depois, para ele se é, interessar. Entende? Eu acho que senão a gente fica jogando coisa para todo lado e não cai na gaveta de ninguém. Entende? Ou entra em gavetas que eles não abram mais. Entende? Isso a gente está mais ou menos É acostumado. esse, é esse que é o problema, né? Que a gente tem que pensar também. Eu concordo com você, viu, Chico? É. Saber a hora de fazer esse tipo de comunicado, né? Não, comunicado manda para os caras junto com uma conversa, entendeu? Esse comunicadinho curto é para dar para eles o resumo e depois vem a conversa junto para aprofundar a conversa. Agora, depois a gente pode ampliar, mas quando a gente existir no espaço midiático, Hum, haverá interesse, mas enquanto não existir, ninguém, uhum. ninguém pega a bola. O Trump passa na frente, óbvio. O Trump, o Xandão. É. Celso, você está nos ouvindo aí? Você está de acordo com tudo isso ou em desacordo total? Oi, Celso. Eu tenho que chamar porque o Celso é meu chefe aí, na Unimuto. Aí. É. Ele não está ouvindo, né? Ele não está ouvindo e tapou o som dele por via das dúvidas. Oi, Celso. Ponto. Oi, o que eu teria para falar é a minha preocupação com as emendas, que é uma fonte de corrupção e de compra de votos a mais explícita. Então, eu acho que nós teríamos que, no nosso movimento, ter um jeito de combater isso também. Eu, inclusive, pergunto se não teria um quê de inconstitucional isso daí, porque é um poder invadindo a seara do outro. Então, teríamos que ter na nossa campanha também essa questão das emendas dos deputados, que é uma forma de ampliar a corrupção e de compra de votos, né? Total.
Isso está E acho que é certo. uma coisa que também pode aglutinar mais gente. É. Mas isso tem, Celso, está se falando devagarinho, num e outro documento que a gente tem, está se falando disso. Nos nossos próprios documentos, a gente fala. Eu não sei se tem considerando que aborda isso aí no nosso manifesto, entendeu? Mas é tal negócio. Isso vai ter, quando a gente avançar mais, a gente vai ter. E foi para isso que eu pensei esse famoso dicionário. Entendeu? Porque a gente tem que introduzir essas questões no dicionário, mas já trabalhada, já como uma questão a discutir nos grupos, a discutir nos próprios lançamentos, entendeu? Tem que discutir isso no lançamento. O lançamento tem que ser feito de tal maneira que a pessoa levante todos os problemas que ela vê, os que estão lá no lançamento. E o nosso lançamento é um tipo de lançamento diferente do lançamento de massa, que você vai com um pulmão e um cara, um bom discurseiro. É outro tipo, é um lançamento, no fundo, acabam sendo menores, mas eles têm maior engajamento das pessoas. Entende? Mas, quer dizer, no fundo, mas é no lançamento quem tem que levantar essa questão. Entende? E daí, opa, e lá no nosso lançamento, alguém levantou. Não levantou? Não me lembro. Alguém Sim, levantou. É? sim, Foi sim, você foi que levantou. falado. Mas eu estou Foi, lembrando agora, é? se vocês me permitem, que o ministro Dino do Supremo, Ah, ele tá com essa marcação em cima aí das emendas, né? E ele seria acho que uma ótima pessoa para falar sobre esse tema, viu, Celso? Já que aham, ele está em cima desse negócio, e ele é uma pessoa bem acessível. A gente poderia, fazer uma entrevista com ele. exato, Ah, falando que isso é a compra de votos no atacado, né? É, Sim, e é ah, exatamente é o espírito da iniciativa jurídica que ele toma, né, de questionar essas emendas que não são é, que não tem informação ao público, né? é, Por quê? Porque são usadas exatamente para comprar voto em grandes quantidades, né? Assim, é, no atacado, né? aham. É uma, Eu- nesse tema também talvez a gente conseguisse reunir expressões jurídicas tipo pelo serrano e sim. outros mais que pudessem E o cutucar próprio, o problema. Uhum. alguém tem contato maior com o Flávio Dino? Alguém de vocês que vocês conheçam? Eu não conheço, mas eu posso falar com a Cecília, que é uma jornalista que atua aí com a gente no Pool de Canais, para eh, ver como é que a gente poderia levar isso. Vou falar com a Cecília sobre isso, sobre Ah, esse negócio da campanha e o Flávio Dino. é. E eu estou com vontade, já vendo essa porta aí, de pensar em mais de mobilizar os ministros, quer dizer, no caso do TSE, e ver se o Floriano me diz que outros ministros do TSE são conversáveis e a gente entrar por esse campo também, entendeu? O próprio TSE se engajar, porque inclusive, na nossa campanha, que nós fizemos em 90, e lá vai pedrada, 96, você sabe que eu contei isso num texto qualquer aí, quem comprou a ideia para valer foi o Jobim. Ele era o ministro do TSE. E ele que saiu por aí, pelos tribunais regionais eleitorais, dizendo para o juiz: ó, esse negócio é para valer. Entendeu? E realmente deve ter dado um resultado. Isso aí. Então, Ana, temos que contar com esses caras também. E quem tiver contato, é bom atingir. Eu posso conversar com o Floriano sobre isso? Você anota aí, Ana, por favor.
Floreno sobre isso, dele ver quem são os outros juízes do TSE com quem a gente poderia conversar. Né? Ok, gente, vamos parar por aqui, que são 8 horas exatamente. Só queria complementar, Ah, embora seja difícil de chegar até os ministros do Supremo, mas em última análise eles estariam defendendo a própria cadeira deles, porque se entrar um grupo de bolsonaristas no Senado que tenham maioria, Exatamente. aí é, ah, acabam ah, com o Supremo vai claro, substituir é, todo mundo e aí a nossa democracia vai para o brejo de vez. tudo empichado. Tudo empichado. Não, e tem a votação, eles têm, o Senado tem o direito de fazer impeachment do Sim. STF. Exatamente, é o negócio. A Gente, irmã Ivonete entrou aí. hã? A irmã Ivonete acabou de entrar. Quem? A irmã Irmã Ivonete. Ivonete, das Opa, olha aí, Paulinas. gente. A irmã Ivonete é nossa velha, não é tão velha porque ela é mocinha, é conhecida das Paulinas. Ela dá. Olha, eu tinha pensado, podia falar com ela de fazer lá na livraria da Ana Rosa, que tem um auditório, fazer também lá o Fazer lançamento. fazer um lançamento lá na livraria da Ana Rosa. Naquele eu disse, grande ideia, Olha grande lá, ideia. ó. Ela já Agora ela sabe. Tudo bem? apareceu, ó. Oi, Tudo bom. apareceu aí, Ivonete, como vai? Tudo bem, Chico. Eu estou no intervalo da aula, Ah, resolvi entrar com vocês no intervalo. que Ótimo, bom. ótimo, mas é uma grande presença sua aqui. A Ivonete é uma Obrigada. velha batalhadora aí de todas essas brigas, né, Miriam? Nós que É, com somos mais certeza. antiguinhos aí, hã? É, Isso. Muitas das nossas reuniões, esses tempos idos, ela que nos abriu espaço lá nas Paulinas, é, lá. E a gente isso pode, aí. Uhum. vai ter muita Está chance. disponível. Opa! Olha aí, vamos lá, Obrigada. continuamos. Maravilha, muito obrigado por ter vindo. Tem mais É. auditório, Bom, né? Mas a gente pode fazer num outro. Não tem mais o auditório? o que a Não. senhora acha? É uma ideia realmente essa para chamar o pessoal de igreja em geral, não é? Lá nas Paulinas, se as Paulinas fizessem, que elas estão falando do lançamento, viu, irmã Ivonete? Do lançamento do Eu nosso. acho que ela congelou, deu a impressão. Sim, está Hã? A congelado. irmã Ivonete, a senhora está escutando a gente? O quê? Acho Já que que ela está congelou. Eu vou escutando. tirar a imagem dela, vamos ver se de repente só o áudio, Eu né? vou. Está nos ouvindo, irmã Ivonete? Está nos ouvindo ou Ah, Não, não? eu agora estou ouvindo. Eu estou Tá. ouvindo. Daqui a pouco eu saio porque começa a aula, né? Porque eu estou então aqui. é que congelou para a gente. Mas Então é o vamos lá, lançamento de Chico. livro, é? Vamos rápido. Não, nossa reunião nós terminamos às 8. E já passou das 8, então a gente vai terminar daqui a pouquinho. Mas e essa ideia da gente fazer um lançamento do manifesto lá, na, no auditório das Paulinas e convocando padres e freiras e leigos para virem lá. Pode ser uma bela oportunidade. Hein, é? Será que a irmã Ivonete É? fica disponível sem a gente pegar o dinheiro auditório lá? Claro, ela falou que está disponível sempre, não está, Mas Edmar? não tem mais auditório na Ana Rosa, Não irmã tem mais Ivonete, aquele, é isso? mas não tem mais aquele Ah, auditório, tá. mas a gente pode ver um outro espaço, né? Eu vou verificar um outro espaço que a gente possa disponibilizar, porque atrás da livraria nós temos um auditório, cabe mais ou menos umas 70 pessoas. Eu acho que daria para fazer esse espaço, Que tá? Uhum. ótimo. Mas aí eu vou Então, verificar para ver como é que a gente disponibiliza esse espaço. é, e depois como é que a gente convida as pessoas? Quem a gente convida? Porque se chegar É. nas pessoas E para que. e para Bom, quando que será? bom, Tá. Falhou um pouco. Acho que a pergunta era para Que quando? dia? É. não, tudo isso é a definir, segundo as nossas Quando? possibilidades. Quanto mais cedo, melhor, Hum, que nós vamos multiplicar os lançamentos ok. do manifesto.
Então, quanto mais lançamentos, cada um vai ser numa data que vai sendo ele Uhum, construído num certo momento e define o próprio quem construa, não é? A gente poderia, para fazer isso, como a Miriam está bem em contato uhum, com vocês lá, e discutindo concretamente como é que faz, etc., e aí fechando uma data, entende? E a gente divulga isso, e divulga, inclusive, através dos mecanismos da igreja para atingir muita gente, não é? Ô, uhum. Chico, Certo. Oi, podia ser na segunda 29 de setembro, não dá para ser? pode ser, mas o 29 já o AB vai fazer aquele ato lá, Ah, tá. o ato da OAB. Tá bom. Mas Então é podia melhor a marcar. Miriam ver com a irmã mesmo Eles lá podem ir e. marcando, cada um de nós vai marcando, vai falando, conversando, e vai marcando e fixa, ponto, é essa a data. E Tá dia bom. de semana que é bom, ô, irmã, para uma coisa desse tipo, para chamar pessoal de igreja, ou é melhor o sábado Uhum. ou domingo? Opa, caiu, né? Acho que não. Não sei se a irmã Ivonete entendeu a pergunta do Chico. Ele pergunta se um O melhor encontro como dia, esse é melhor durante a semana ou final de semana. E durante o dia ou à noite? complicado dizer, mas eu acho que durante no sábado pela manhã ficaria melhor, eu acho, né? Porque Aham. hoje os encontros que se faz à noite é mais complicado o pessoal aparecer. Depois da É. pandemia, ninguém sai muito de casa. Então, é melhor no sábado, De manhã. umas Sábado 10 de horas, manhã. 10h30. É, exatamente, ótimo. Então já vamos, Ô, então. Miriam, mas a gente vai conversando, Tá bom, É, tá joia. tá bom? Vamos sim. Eu Tá bom. vou ter que sair para ir para minha aula, tá? Foi tá. Boa ótimo aula, irmã. rever vocês. Tá, Tô Muito tchau. obrigado, também. Tchau, irmão. tchau. Muito obrigado por ter Um vindo. beijo, Williams. Um Olha, beijo. muito obrigada por te ver. Mas eu vou Também. na sua casa ainda, viu? Gente, Ai, meu pai. esse foi um fecho de ouro da nossa reunião, não é? Que realmente é por aí que a gente vai começar a mobilizar a igreja toda, entende? Que isso vai chegar, vai subindo depois para os escalões, quando chegar nos bispos, e que o bispo tem a impressão que vai arrancar uma decisão dos bispos de apoio à nossa campanha na Assembleia Geral do ano que vem. Porque se eles assumirem isso no Conselho de Representantes, que é em novembro, é garantido. E a hora que a CNBB entrar nisso, gente, aí sai de baixo. Porque não é a igreja inteira que entra nisso, são somente, naturalmente, aqueles bispos que estão mais digamos, mais civilizados, né? Mas eles assumem e aí eles dão ordens nas suas bases, nas comunidades entrarem nisso. Foi assim que nós chegamos ao 1 milhão de assinaturas. Foi através de decisões dessa natureza. Você sabe que a CNBB aceitou o nosso projeto de compra de votos, que deu na Lei 9840, e não foi por unanimidade. Teve um grupo mas foi assim, foi de 300 a 7. Quer dizer, que foi a grande maioria. Só os bispos digamos, eu diria, mais reacionários mesmo, que se negaram. Mas quando chegou na ficha limpa, foi unanimidade. Quer dizer, aí ninguém teve coragem de votar contra. Então, isso Olha, foi a uma. Beth veio para comemorar. Cadê, Beth? Hã? A Beth? Oi, Beth. Onde é que está a Beth? Cadê a champanhe? Ela estava lá. Peraí que eu vou abrir. Ele está Abriu? comemorando, Abriu. tá comemorando a prisão do missionário do nosso amigo, né? Ela pôs uma foto de champanhe.
A Estela também está se retirando aqui. Tchau, Estela, bom Vou descanso. aproveitar a Tchau, Estela para vocês. saindo para deixar um abraço a vocês também. Vou sair também, Tchau tá? para vocês Tchau, também. Rebeca, obrigada. Aqui já Então, madrugou. Um Tchau. abração, gente, gente. até a Olá, semana Beth. aí. Até a Vem rápido, próxima. Beth, que o pessoal está indo embora. Tchau, gente. É, Tchau. a reunião até às 8, mas a gente É, ficou um pouquinho mais. Estela e eu, bora, Vai vamos lá, nos faz um recolher. Tchau, tintim aí, tchau. ó. Tchau, Aí. tchau, tchau. Que ia começar? Não, é das 7 às 8. Ai, mas é que o Guilherme botou que era às 8 horas. Não, sério? O Beth, sobrou para você. 19 às 20, meu bem. Você não leu direitinho, querida. Das 19 às 20. Porque O Beth, crase só sobrou tem para aí você uma entre coisa, horários, fazer o nesse lançamento caso. lá no Butantã. O Ô, Beth, lançamento no você Butantã. chega no final da reunião e ainda quer se justificar e tomando uma champanhe. É demais da Tá, conta, né? tá Chega, todo mundo chega no errado. final e quer sentar na janela. Já estou sentada na janelinha de alegria. É, Tá, então depois vocês me contam Bom, o que eu gente, tenho que fazer. tá bom. Não, é que a ideia é de fazer Desculpa, vários gente, lançamentos. desculpa. Eu Um entendi. deles. Eu entendi mesmo que era às 8 horas. Eu estava sem fazer nada, eu estava papeando com a minha. Ah, que pena. Eu te mandei mensagem, eu até estranhei e falei, Beth, você não vai entrar? Você não Ah, viu? não vi, meu telefone não parou de tocar, todo mundo perguntando se eu já tinha aberto o espumante. Eu acho que hoje está perdoada. Comemora por nós. Então tá bom, gente. Então vamos gente, um desligar. abraço. A Miriam Até Abraços, mais. abraços para todos aí. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Tchau, Até mais.